Olá! Estamos começando nossos estudos sobre conjuntos. E esse é um assunto de extrema importância para a matemática. Na matemática, além de entender as operações, compreender a teoria de conjuntos também é importante. Afinal de contas, esse é o primeiro assunto a ser estudado no ensino médio. E a sua importância se dá porque durante o período escolar teremos conteúdos que dependem da compreensão dessa teoria. Então, é chegado o momento da gente compartilhar e trocar essas informações matemáticas com vocês. Essa é a nossa primeira aula sobre teoria de conjuntos, onde iremos construir as ideias iniciais. Começamos aqui com a noção de conjunto e não definição, porque na matemática a gente não define e a gente também não consegue definir o que é um conjunto. Georg Cantor, um russo matemático, precursor da teoria de conjuntos. E aí ele traz em seus estudos que por um conjunto entenderemos qualquer coleção numa totalidade M de objetos distintos, produtos de nossa intuição ou pensamento. Esse matemático então ali, ele já começa a trabalhar conjunto. Só que dali a gente não vai tirar a definição. Ali a gente vai tirar o quê? A noção do que é um conjunto. E a noção é o quê? Uma coleção de objetos distintos, ou seja, elementos que vão fazer parte do meu conjunto. Então há uma relação de quê? De pertinência. Com isso, eu começo a falar para vocês de três noções que são fundamentais para a teoria de conjuntos. Quais são elas, Marco? As três noções que a gente vai trabalhar aqui é a de conjunto, a de elemento e a de pertinência. A noção de conjunto é dada como sendo uma coleção, uma reunião de elementos que compartilham a mesma propriedade. O elemento, ele já é a noção de quê? De ser um componente do meu conjunto. E a pertinência vai ser a relação para a gente estabelecer entre o elemento e o meu conjunto dado, podendo pertencer ou não. E aí, com isso, a gente consegue estabelecer uma relação entre a parte e o todo, e do todo com a sua parte, que foi formada ali o meu todo. E isso é muito importante quando a gente vai para a biologia estudar os níveis de organização que o ser vivo tem, né? Então, o ser vivo ele começa de uma unidade morfológica funcional, que é a célula, e aí o conjunto de células especializadas acabam formando o meu tecido. O conjunto de tecidos forma o meu órgão, o conjunto de órgãos forma o meu sistema, o conjunto de sistemas forma o meu organismo, o conjunto de organismos, de mesma espécie que vivem ali no mesmo local vai formar a população. O conjunto de populações, que são espécies ali, cada população sendo distinta, vivendo no mesmo local, forma a comunidade. O conjunto de comunidades forma o meu ecossistema e o conjunto de ecossistemas acaba formando a biosfera. Então vocês podem observar que várias partes foram fundamentais para construir o quê? A biosfera. E a biosfera como um todo, ela funciona porque tem partes ali estruturando. Então isso é a noção de conjunto, estabelecer essa relação entre a parte e o todo, e como é que o todo ele surgiu a partir das minhas partes. Então, são elementos que compartilham de mesma propriedade que foram reunidos em um determinado conjunto. É com isso que a gente vê que os conjuntos são importantes na matemática. Quando a gente vai construir os números que estão agrupados em conjuntos que compartilham propriedades específicas, como os números naturais, que são contados naturalmente. 0, 1, 2, 3, 4 e assim em diante. Os números inteiros, os racionais, os irracionais, os reais. Então vocês podem ver que eles estão organizados, estão agrupados. Só que os conjuntos eles também são utilizados lá no estudo de funções, para ver se é ou não no domínio, na imagem. Então a gente consegue ver que os conjuntos também vão fazer parte ali do estudo das funções. Também tem para representar o conjunto solução de uma inequação. Então a gente já fala aí, é um conjunto solução.
onde a gente vai reunir valores que vão satisfazer ali a minha desigualdade na inequação. Só que além disso, também podemos ver a importância dos conjuntos na estatística. Estatística por quê? Porque quando eu vou coletar dados, eu vou organizar esses dados em forma de conjuntos. E aí é que é muito utilizado um diagrama. Também podemos ver na probabilidade, quando eu quero listar o número de possibilidades de um determinado evento, como jogar um dado. Eu posso listar ali os resultados possíveis, como 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu estou reunindo elementos que compartilham de uma mesma propriedade, o lançamento de um dado. Então eu estou falando para vocês aqui da noção de conjunto e elemento, onde o conjunto ele tem uma determinada notação a ser seguida. A gente usa uma letra maiúscula e aí a gente representa entre chaves ou diagrama os elementos que vão fazer parte ali do conjunto. E para falar de conjunto e de elemento, o pontapé inicial é uma propriedade. Então a dica esperta aí para vocês é que um conjunto ele é descrito a partir de uma propriedade. Exemplificando isso, eu trago para vocês aqui essa seguinte propriedade matemática. O conjunto dos divisores naturais de 10. E aí eu preciso retomar para saber o que é um divisor. Divisor na matemática é um número que determina uma divisão exata com o outro. Então, eu preciso encontrar todos os números que determinam divisão exata com 10. Quais são esses números? E aí eu vou listar divisor, eu vou usar uma letra maiúscula, nesse caso eu vou usar a letra D, e aí eu vou listar. Então o 1 determina, o 2, o 5 e o 10. Começa no 1 e termina nele mesmo. E aí a gente observa que começa com a letra maiúscula e aí a gente lista entre chaves. Então 1, 2, 5, 10. Só que essa representação desse conjunto também pode vir em forma de diagrama, que é um círculo. Então eu coloco ali um círculo. Então eu coloco o conjunto D. Dentro do conjunto D existem os números 1, 2, 5 e 10. Qual é a propriedade que eles compartilham? Ser divisor de 10. E aí determina a divisão exata. E esse é um conceito usado muito na primeira série do ensino médio. O conceito de divisor. Então, já guarde aí para depois vocês acessarem aí essa memória de vocês, tá bom? Então nós vimos aqui que esse conjunto ele é finito, dá para a gente determinar a quantidade de elementos. Nesse caso ali, a quantidade de elementos é igual a 4. E aí a quantidade de elementos de um conjunto a gente representa da seguinte forma. Coloca um N minúsculo e a letra do conjunto e a quantidade. No caso é 4. Então ND quer dizer que é o número de elementos do conjunto D. Nesse caso é igual a 4. Isso só acontece quando a gente está trabalhando com conjuntos finitos. Há uma quantidade, a ser determinada. Depois disso, vimos que a partir de uma propriedade a gente consegue descrever os elementos. Essa descrição ela pode acontecer de 3 formas. Ou por meio de listagens, e aí a gente começa ali com 3 exemplos que eu trouxe para vocês. Listar os divisores de 10. Então o conjunto D vai ser 1, 2, 5 e 10. É finito. Ou eu posso também trazer uma propriedade em que a quantidade de elementos ali ela vai ser o quê? Infinita. É um conjunto infinito. Então os números ímpares maiores do que 0. Então eu coloco I de ímpar e aí eu começo 1, 3, 5, 7 e aí vai em diante. É infinito. Ou ainda a gente pode ter uma quantidade finita, só que essa quantidade ela é grande. E aí a gente usa também o que? As reticências. Então os números naturais menores do que 0. O 0, 1, 2, 3 até chegar ao 99. Para não listar todos eu posso fazer o uso das reticências. Então o uso das reticências é para falar que é infinito ou para a gente determinar uma quantidade grande, aí a gente coloca para dizer que tem uma continuidade. Essa daqui é a forma de listagem, é escrever todos os elementos que a gente tem, ou de forma finita ou de forma infinita. Só que não é a única forma de descrição. Podemos também fazer em forma de diagrama de Venn, que foi um matemático que começou a fazer o estudo de teoria de conjuntos, listando
por meio de diagramas. E aí ele usava muito a questão dos círculos. E aí a gente lista aí o diagrama D, que eu peguei lá dos divisores de 10, e aí eu listei dentro do meu diagrama, que depois ele é utilizado muito lá para o estudo na estatística, quando a gente vai coletar dados. E não são as únicas duas formas de fazer uma descrição de um conjunto. Também pode vir através de uma lei de formação. Essa lei de formação é quando eu quero generalizar uma dada propriedade. Então, vou pegar lá os divisores de 10. O que eu vou fazer? Vai existir um conjunto D. Esse conjunto D é formado por elementos X, tal que, aquela barra significa tal que X é um divisor natural de 10. Então eu posso generalizar, eu posso apresentar uma forma geral. É uma lei de formação. Pronto. Feita a descrição, a gente vê que os elementos ali estão dentro dos conjuntos porque eles vão pertencer. Então existe uma relação de pertinência. Então quando a gente fala de relação de pertinência em conjuntos, é para a gente estabelecer uma relação entre o elemento e o conjunto. E essa relação é feita através de uma letra epsilon, que é o E. Então quando eu falo que pertence ao conjunto, eu vou usar um E. Quando eu falo que não pertence, é um E cortado. Então esse pertencimento ou não, existe um símbolo específico. E aí o que acontece? Vamos fazer uma exemplificação dessa relação de pertinência. Então eu trouxe aí para vocês agora os múltiplos positivos de 4. Ou seja, são aqueles números que são obtidos a partir do produto com 4. E tem que ser positivo. Então, eu vou falar que o conjunto M, ele é formado por elementos de X, tal que X é um múltiplo positivo de 4. Ou seja, eu vou listar esses elementos. Então, M igual, abre aí as chaves e começa. 4, 8, 12, 16, 20, 24. E aí continua de forma infinita e não coloca as minhas reticências. Então a gente vê que começa com 4 e vai seguindo uma sequência de 4 em 4. Dali dá pra gente ver que existem alguns elementos que fazem parte e tem outros elementos que não fazem parte. Então quando a gente fala de pertinência, é para ver se faz parte ou não. E aí o 20, a gente vê que faz parte. Então 20 pertence a M. E aí a gente coloca o L e o epsilon. Depois, o 21 é um número ímpar. Não tem número ímpar nos múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 são todos pares. E aí 21 não pertence a M. E o 10, ele não pertence a M. Só que 10 não é par, então o que eu falei? Que todos os múltiplos são pares, mas nem todos os pares vão fazer parte daquele conjunto. O exemplo disso é o 10. Então pertence e não pertence é o símbolo que a gente vai usar para estabelecer uma relação de pertinência. Então aqui a gente começa a construir as ideias iniciais da teoria de conjuntos para a gente agora exercitar, né? Então vamos agora a três resoluções aí de exercícios. Então o que a gente tem? No exercício 1, a gente tem para descrever por meio de uma propriedade dos elementos o seguinte conjunto. O conjunto Q, que a gente tem aí 1, 4, 9, 16, 25 e 36. Ué, Marco, isso é muito... Eu já vi isso por aí, né? Sim mesmo. Você já viu 1, 4, 9, 16, 25 e 36? São aqueles números que foram obtidos a partir de uma potência com expoente 2. Já sei o que você está falando. Raiz quadrada. Então, são os números que apresentam raiz quadrada exata, que foram obtidos por meio de uma potência com expoente 2. Então, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. São as raízes quadradas exatas. Então aqui a gente vê que são quadrados perfeitos. Então qual que é a propriedade que esses elementos compartilham ali? Então o conjunto Q vai ter elementos de x, tal que x é um número quadrado perfeito maior do que 0. São os números que a gente tem ali. Então quando a gente pega um conjunto que é uma reunião de elementos, eles vão compartilhar de uma mesma propriedade. E essas propriedades são matemáticas. Então a gente tem que lembrar de conceitos que já foram estudados. Além disso,
finalizado o exercício 1, o exercício 2 agora, eu trago aí para vocês uma ideia que depois a gente vai usar em outra aula, que é saber se tem um elemento, se não tem elemento e quantos elementos podem ter um determinado conjunto, que é a questão da cardinalidade, né? A gente vai contar. E aí eu trouxe no primeiro, então eu trago aí a pergunta: qual dos conjuntos abaixo apresenta apenas um elemento? Então o conjunto A, ele é formado por elementos x, tal que x é natural e x é menor do que 10 e maior do que 4. Ou seja, são os números 5, 6, 7, 8 e 9. Existem 5 elementos, então não satisfaz a minha pergunta. Então não é a letra A. A letra B é um conjunto B, tal que x ali é natural e x está entre 1 e 2. Ué, para ser natural, não tem que ser inteiro? E os números que estão entre 1 e 2, eles já vão ser o quê? Números decimais, fracionários, tem dízimas periódicas, tem dízimas não periódicas. Então, aqui não tem nenhum elemento que satisfaz. Mas pode isso, Marco? Pode sim. Pode ter 1, pode ter 2, pode não ter nenhum elemento que vai satisfazer a minha propriedade. Então, letra B também não é a resposta que eu estou esperando. Na letra C agora, tem um conjunto C, tal que o elemento x ali, ele é inteiro e quando eu pegar e elevar ao quadrado, tem que ser igual a 9. Então, vai ter o conjunto C, formado por x, sendo que esse x é inteiro, e quando eu elevar ao quadrado, tem que dar 9. Então, aqui a gente tem duas possibilidades, a do menos 3 e a do mais 3. Menos 3 ao quadrado dá 9, e mais 3 ao quadrado também dá o quê? Dá 9. Então, aqui tem dois elementos, não satisfaz a minha pergunta. Então, não é nem a letra A, nem a B, nem a C. Quando eu vou para D, eu já estou falando que é um conjunto D. Esse conjunto D é formado por elementos de x, tal que x satisfaz aquela equação de primeiro grau, em que 2 vezes o valor de x mais 1 tem que dar igual a 7. O dobro de x acrescido de 1 dá igual a 7. E aí, quando eu resolvo a minha equação de primeiro grau, né, 2x mais 1 igual a 7, a gente tira um dos dois lados. Então vai ficar 2x igual a 7 menos 1. E aí vai ficar 2x igual a 6. Aí, como está multiplicando por 2, divido por 2 os dois membros. Aí do lado lá vai ficar x e o outro vai ficar 6 dividido por 2. E aí a gente chega que x é igual a 3. Então só existe um único número que vai satisfazer o meu conjunto. Então aqui a gente fala que tem um elemento. Qual é o elemento que satisfaz aquela propriedade? É o 3. Então quando eu quero reunir, há várias possibilidades de não ter elemento, de ter um elemento e de ter 3, de 2, 5, infinito. Por isso que a gente não consegue definir conjunto, falar que a definição é a reunião de elementos. Ué, pode existir, pode não ter elemento ali dentro daquela propriedade. Por isso que há esse paradoxo da definição e a gente só fala que é uma noção. Por isso que eu trouxe esse exercício, porque depois a gente vai começar na aula 2 falando dessas quantidades de determinados conjuntos. Então, finalizado o conjunto D, o exercício 2 aí, né? E a gente vê que a resposta então esperada vai ser a alternativa D. Em seguida, e o último exercício que a gente vai fazer é o 3. E aí eu trouxe 3 conjuntos. O conjunto A, que é o 3, 4, 5, 6, 7, 8. O conjunto B, eu já trouxe uma propriedade, uma lei de formação. Então eu tenho uns elementos ali de B, formados a partir de x, sendo que x é tal que é natural e ele é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 9. Ou seja, é de 2 até 9. Existe uma diferença de D até e de entre, tá bom? De 2 até 9. Compreende o 2 e coloca, né? Inclui o 2 e o 9. Então vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É parecido com A. É o conjunto A, só que tem o 2 e o 9, né? Então, tá vendo? Tem uma ampliação e tem alguns elementos que eles compartilham. Porque depois a gente vai ver isso daí. Estou trazendo aqui algumas informações que depois a gente usa em outras aulas. No conjunto C, eu já estou falando que o conjunto C é formado por elementos x, tal que x é divisor positivo de 12.
Ou seja, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Observem também que tem elementos que pertencem também aos outros. E aí o exercício é para a gente julgar algumas afirmações. Então vamos ver para julgar como certo ou errado. O 9 não pertence ao conjunto B. Certo ou errado? Errado. Ele pertence porque ele está falando que é menor ou igual a 9. Então ele pertence sim. Então a alternativa A está errada. Alternativa B. O 8 pertence ao conjunto A. Verdade, ele está lá dentro. Alternativa C. 9 não pertence ao conjunto A. Verdade, não está lá. Ele vai de 3 até 8. O 9 não faz parte. Cuidado com essas negações aí. Então ele não pertence mesmo. Então o item está certo. No item D, 8 não pertence a B. 8 não pertence sim, porque é de 2 até 9. Então o 8 está lá dentro. Então esse item está errado. E o E, 6 pertence a C. Realmente, 6 é divisor positivo de 12. Então, alternativa certa. Então a sequência que a gente tem aí, errado, porque 9 não pertence a B. Então está errado, pertence sim. 8 pertence a A, está certo. 9 não pertence a A, está certo também. 8 não pertence a B, errado. E 6 pertence ao conjunto C, verdade. Então a sequência que a gente tinha aí, errado, certo, errado e certo. Então a gente finaliza aqui essa resolução de exercícios e aí eu coloco para vocês aqui uma pincelada do que a gente vai ter já em outras aulas. Então, contextualizando tudo que eu falei para vocês, eu trouxe aí um mapa mental da botânica, onde a gente vê do lado direito 4 filos que a gente tem do reino Plantae. Então, quando a gente estuda lá, né, no Reficofage, que é de reino, filo e essa organização, a gente consegue extrair dali a noção de conjunto. Então, eu vou falar assim, que tem um conjunto B de botânica, e nesse conjunto B vão ter elemento X, tal que X é um filo do reino Plantae. E aí a gente tem 4 filos no reino Plantae: Bryophytas, Pteridophytas, Gimnospermas e Angiospermas. Então essas partes aí vão formar o meu reino Plantae. Então a gente pode pegar a matemática e contextualizar interdisciplinar com outras áreas do conhecimento. Há interdisciplinaridade com esse assunto. Então Bryophytas, Pteridophytas, Gimnospermas e Angiospermas fazem parte lá do reino Plantae. E aí eu trago isso daí porque quando eu falo de Bryophytas, ela tem uma propriedade, tem uma característica. Pteridophytas, Gimnospermas e Angiospermas, essa parte, já vão compartilhar de outras propriedades. Então a gente finaliza aí falando dessa listagem que eu fiz. É um conjunto que finito. Existem 4 elementos que fazem parte de 4 filos, né, que fazem parte do reino Plantae. Então eu peguei essas partes e essas partes vão relacionar com o meu todo, que aí já vai ser em outra aula. Essa foi a nossa aula de introdução sobre teoria dos conjuntos. Um grande abraço!